Então, bom dia. Para esta sessão que estamos a organizar, Minga, sobre como criar cooperativas integrais, neste caso dar uma introdução ao nosso modelo, ao modelo da cooperativa Minga e também falar um bocado do que é que são cooperativas em geral. E também perceber como é que chegamos ao conceito. Portanto, vamos começar um bocado com o contexto, como é que chegamos à ideia de uma cooperativa, como é que chegamos à ideia de uma cooperativa integral. Esta é a primeira sessão de várias sessões, vai haver outras sessões com outros membros da cooperativa, em que vamos tocar em vários temas. A nossa ideia é no fundo partilhar aquilo que aprendemos neste processo, os erros que fizemos, as coisas boas também que fomos fazendo, por forma a que possa, de alguma maneira, ajudar outras pessoas a fazer os seus projetos ou que já estejam a fazer projetos e que possam tirar algumas ideias. Achamos importante que nesta fase as pessoas que estejam a desenvolver projetos partilhem os seus modelos, a forma como se organizam, por forma a que outras pessoas possam inspirar, fazer melhor as suas coisas por aí fora. Pronto. Então vou começar com o contexto do aparecimento da cooperativa. A ideia de criar um projeto que respondesse a algumas necessidades que estavam a emergir é em 2013, 2014. Em 2013, Portugal está a atingir o pico da taxa de desemprego após a crise de 2008-2009 e também está a atingir o pico da imigração em 2013, 2014. E especialmente em Montemor Novo, como em muitas zonas rurais que já estavam muito afetadas por processos de imigração muito fortes, sente-se uma quebra total, muita gente a sair e a economia, pronto, bastante fragilizada, não dá resposta pronto, às necessidades das pessoas que gostavam de ficar em Montemor, mas devia as condições económicas do país e da região não estavam a conseguir fazê-lo e, portanto, nós partimos desse problema que é a perda de população e altas taxas de desemprego e baixos rendimentos. Portanto, nesse processo entre 2013 e 2014, eu falar com as pessoas de Montemor ligadas à agricultura, ligadas ao artesanato, começámos a identificar uma série de problemas ligados à complexidade do sistema fiscal, à dificuldade de abrir atividade, pagar contabilidades, contabilistas, dificuldades em vender os produtos porque as pessoas vão todas às grandes superfícies, ou iam, e continuam, a grande maioria, e as grandes superfícies, por muito que muitas vezes façam disso propaganda, marketing, normalmente compram aos grandes sistemas de distribuição, ou têm os seus próprios sistemas de distribuição, e para além disso têm condições muito más de pagamento aos agricultores, normalmente a 3 meses, e preços também, por vezes, muito abaixo do que eles podem receber e fazer uma atividade agrícola minimamente rentável. Isto quer na agricultura, quer também afetou quem produz roupa, quem produz artesanato, que também as pessoas começaram a comprar muito mais em centros comerciais que importam produtos ou vendem produtos de grandes empresas e não necessariamente dos pequenos. Então, em Montemor e no Alentejo há uma experiência cooperativa muito forte, que surgiu especialmente depois do 25 de Abril, e em Montemor há cooperativas e bastantes cooperativas em várias áreas com bastante sucesso, ainda ativas, e isso começou-nos a alertar para a questão de será que poderia ser um modelo interessante criar uma cooperativa. Nós não sabíamos nada de cooperativas na altura, mas começámos a questionar o que é uma cooperativa, como é que se organiza, quais são as vantagens, quais são as desvantagens
em relação a outros modelos, a empresas, a associações, por aí fora. E então, nesse sentido, com as oficinas de convento, ou através das oficinas de convento, foi organizado então o Fórum de Cooperativas de Montemor em dezembro de 2014, cujo objetivo era de facto perceber, por um lado, o que é que as cooperativas de Montemor estavam a fazer, e nesse sentido convidámos várias cooperativas de vários ramos, e também o que experiências cooperativas estavam a existir no mundo, fora de Portugal, noutras regiões de Portugal, para que pudéssemos tirar ideias e aprofundar conhecimentos sobre se era ou não, ou poderia ser ou não, um modelo interessante para nós. Por outro lado, neste fórum, nós decidimos também ter um momento de reflexão coletiva em que as pessoas, em grupos de trabalho, iam e pensaram em conjunto, elencaram os seus problemas, os seus desafios, e também pensaram que solução então poderia ser mais indicada para nós. E foi daí que, no final desse encontro, no último dia, nas últimas horas, que chegámos à ideia de uma cooperativa integral. E isto foi muito inspirado, acima de tudo, pela experiência do Banco Palmas, em Fortaleza, no Brasil, Conjunto Palmeiras, que é uma experiência fundamental para percebermos o que é a economia solidária. Foi através deste movimento que parte da economia, do conceito de economia solidária emerge, e que vou deixar aqui um bocado, só um pequeno resumo, para que tomemos eventualmente como uma inspiração, como foi para nós. Em 2000, portanto, o Conjunto de Palmeiras é um aglomerado populacional nos subúrbios de Fortaleza, e aparece depois de um interesse do governo local de tirar uma população que vivia junto à costa e que era uma comunidade pescatória, só que o governo de Fortaleza tinha o interesse de fazer lá resorts turísticos e ir nessa direção. E então pegou nesta comunidade de pessoas e transferiu-as para longe do mar, longe da sua fonte de rendimento, e onde tinham o seu maior conhecimento, e tiraram-nos então desse lugar e puseram-nos longe e nos subúrbios de Fortaleza, numa zona que tinha casas, que fizeram as casas para acolher esta população que estavam a tirar. Contudo, não tinham nem sistema de saneamento, nem arruamentos, havia uma falta de infraestrutura geral, havia apenas, no fundo, casas. E isto foi por volta dos anos 70, 80, e o que esta população começa a fazer é muito interessante, porque esta população já vivia há muito tempo junta noutro contexto, portanto havia laços de cooperação e de solidariedade entre as pessoas que vêm através de gerações, e em vez de cada um pensar por si mesmo, pensaram em conjunto e decidiram agir em conjunto. A primeira coisa que começaram a pensar é como é que a gente melhora o nosso bairro, e começaram-se a organizar, a tentar arranjar materiais, a começarem a trabalhar por eles mesmos, a fazerem eles próprios os arruamentos, a fazer o saneamento, a fazer, portanto, todas as condições, a criarem as condições necessárias para que aquele bairro fosse de facto um bairro possível de se viver e ter o mínimo de qualidade para as pessoas que nele viviam. Fazem este processo todo e chegamos aos anos 90, e o bairro está de facto bastante habitável e com bastante qualidade, especialmente em comparação com outros bairros dos arredores de Fortaleza e de Fortaleza em geral. O que é que aconteceu? Contudo, as fontes de rendimento das pessoas não apareceu, e tínhamos uma situação de mais de 80% de desemprego,
E isto criava uma situação complicada, que é as casas das pessoas agora eram bastante valiosas no contexto da região, porque tinham mais condições e infraestruturas, mas as pessoas não tinham dinheiro, e então as pessoas desse bairro começaram a vender as suas próprias casas para terem algum dinheiro durante algum tempo, e foram morar para bairros de piores condições, que conseguiam pagar com o dinheiro que tinham recebido das vendas. E eles voltaram a se organizar e a pensar, mas isto não faz sentido, andamos a construir um bairro, um bairro para nós podermos viver, e o que está a acontecer e estamos a sair deste mesmo bairro porque continuamos sem emprego e sem trabalho e sem rendimentos. E então, o que é que eles pensaram fazer? Decidiram fazer um mapeamento do consumo das pessoas deste bairro, do Conjunto de Palmeiras. E então começaram a identificar onde é que as pessoas gastam dinheiro. E perceberam-se que era, acima de tudo, em produtos de consumo, de produtos básicos, não é? Porque uma população com pouco dinheiro também normalmente gasta nas coisas de primeiro consumo, e que esses produtos que eles estavam a comprar eram importados dos Estados Unidos, eram importados de outras zonas do Brasil. Contudo, quer alimentos, quer cosmética, quer detergentes, quer a roupa, quer tudo, ou quase tudo que é de primeira necessidade, pode ser produzido localmente. E eles pensaram, não, o que nós temos que fazer é começar a consumir os produtos que são produzidos pelas pessoas do nosso bairro. E, portanto, temos que capacitar o nosso bairro para produzir as coisas que as pessoas daqui consomem. E então, e estamos a falar de um bairro repetindo, com muito desemprego, com muitos poucos rendimentos, com muita pouca capacidade de poupança, sem acesso ao crédito formal, sem acesso aos bancos, por aí fora. E por causa disto tudo, também não havia propriamente máquinas, nem estruturas de produção, nem pessoas com graus universitários, etc. O que é que eles decidem fazer? Em primeiro lugar, tiveram que escolher os setores cruciais, que seriam os primeiros a atuar, porque eles tinham pouco dinheiro, juntaram algum dinheiro para poder emprestar a micronegócios, uma espécie de microcrédito, para que esses pequenos negócios pudessem começar a produzir e terem os seus equipamentos necessários, máquinas de costura, equipamento laboratorial para fazer cosmética ou para fazer detergentes, por aí fora. Então, a primeira coisa foi captar essas primeiras poupanças que eles conseguiam e canalizá-las para negócios que eles definiram como cruciais. A segunda coisa falta algum conhecimento técnico. Fazer detergente ou fazer cosmética não é propriamente fácil para uma pessoa que, se calhar, a maior parte da população era analfabeta. Pode haver e há conhecimento ancestral de como fazer estas coisas, mas uma coisa é fazer para autoconsumo, outra coisa é para estar à venda. Portanto, para estar à venda precisa de algum tipo de maior controle, e então fizeram parcerias com universidades, engenharia química, design, por aí fora, para para começarem exatamente a produzir, para ajudarem na parte técnica de como é que se produz os detergentes, como é que se produz cosmética, por aí fora. Mas não bastava isto, ou seja, não bastava capacitar o lado da produção, era preciso também alterar os padrões de consumo e a consciência, e aumentar a consciência que há sobre o consumo, porque as pessoas habituaram-se, quer pelos mídias, quer por uma série de razões, a comprar os produtos que aparecem na televisão, e obviamente que isso normalmente são produtos de grandes empresas. Portanto, e então o que é que eles pensaram? Temos que mudar a consciencialização, temos que criar uma consciencialização das pessoas, que para mudarmos o nosso bairro e criarmos muito mais empregos e rendimentos aqui, precisamos que as pessoas passem a consumir produtos locais. E, portanto,
eles pensaram, vamos criar uma moeda, vamos criar o Palmas, que é a moeda que é utilizada neste bairro desde então, portanto, e que foi o catalisador dessa consciencialização. Era uma moeda exatamente com paridade ao real, ou seja, uma pessoa podia trocar 1 para 1 com o real, podia trocar de volta, portanto não havia propriamente uma alteração do sistema monetário em si, nem financeiro, havia simplesmente uma moeda que dizia Palmas e, portanto, criava uma identidade e criava uma questão: porque é que existe uma moeda diferente, se é exatamente igual à outra, e levantou-se, portanto, o debate e por aí fora. E, para além disso, que era o Banco Palmas, que era o banco que vinha, então, não só gerir esta moeda, como canalizar microcrédito para as empresas locais e também dar acesso aos serviços bancários que a maior parte das pessoas do Brasil e de muitas zonas do mundo não têm acesso, ou porque são caros os serviços bancários, ou porque é preciso ter emprego, uma série de coisas, e acabam por não ter esse acesso. E que acaba por ser ainda assim importante ter onde pôr dinheiro, por aí fora. E, portanto, criar um banco também, que era o que geria a moeda e fazia os serviços bancários à população. Pronto, com base, e esta experiência replicou no Brasil, replicou há 40 favelas que desenvolveram sistemas parecidos, moedas, e esta lógica de consumo diferente e de produção. Por outro lado, muitas universidades como a USP, a Universidade de São Paulo e outras deram apoio a este tipo de iniciativas e complementaram e deram visibilidade e fizeram desenvolver este novo modelo de desenvolvimento com base nas populações, de baixo para cima, por aí fora. E esta experiência foi realmente inspiradora porque tinha a ver com o nosso contexto. Era um contexto de desemprego, era um contexto de incapacidade produtiva, era um contexto de dificuldades com o produto, era um contexto de as pessoas estarem habituadas a ir à grande superfície ou ao centro comercial comprar coisas, sem fazerem com maldade, obviamente, é assim que o sistema está montado, não é por maldade, é simplesmente porque as coisas estão assim feitas. E que é necessário repensar a forma como usamos o dinheiro. E lá no Banco de Palmas usaram uma imagem muito interessante, que é a imagem de uma banheira cheia de buracos e portanto, atira-se o dinheiro para essa banheira e essa banheira, como tem buracos, o dinheiro sai. Isto é uma metáfora para dizer que o dinheiro vai para fora da localidade. E estes buracos, o que é que são? São a incapacidade produtiva nas várias vertentes. Se não se produz roupa localmente, tem que se comprar roupa de fora. Se não se produz alimentos localmente, tem que se comprar alimentos de fora. Se não se produz cosmética, detergentes, etc, etc, etc. Se não há serviços locais, tem que se ir buscar fora. E, portanto, o que eles decidiram e a imagem que criaram foi, pronto, existem estes buracos todos na nossa banheira e nós vamos tapar buraco a buraco por forma a que o dinheiro fique mais tempo dentro da nossa comunidade e vá circulando entre nós. E esta imagem é muito forte, é muito importante e permitiu às pessoas entender a importância do consumo local e de promover as estruturas produtivas locais. Acho que quando houve este nosso encontro, esse fórum de cooperativas, de facto, foi isto que nos sobressaiu, portanto, essa ideia de mudarmos a forma como consumimos e produzimos. E, em segundo lugar, foi a ideia de nós estamos sempre a fazer projetos para o 1, para o 2, para o 3 e cada um tem o seu projeto, cada um tem o seu custo, cada pessoa que começa a sua microempresa tem que ter o seu contabilista e tem que ter os descontos mínimos para a segurança social e uma série de burocracias que tem que tratar que são complexas e, portanto, cada empresa tem o custo do que uma empresa pode fazer para 100. Ou seja, basta um contabilista para 100 empresas de uma forma que o custo não aumenta significativamente do que se cada um tiver, portanto, a sua empresa. E isto começou a ficar também muito, muito claro que
há este fenómeno de aumento de custos porque cada um tem a sua empresa, e em segundo lugar que isto não afeta só às pessoas que têm que estão na agricultura, não afeta só às pessoas que estão a fazer artesanato, e não afeta só às pessoas que estão no setor de serviços e que vendem os seus serviços, todos os tipos de serviços que existem. Isto afeta a todos e, portanto, talvez fosse interessante fazer uma cooperativa, mas não fazer uma cooperativa para cada uma destas coisas, mas fazer uma cooperativa, já que se faz uma, faz para tudo. E permita que os seus associados não só interajam economicamente na sociedade num setor específico, mas no setor que acharem e que considerarem consoante as suas necessidades e os seus momentos. Isto é especialmente muito importante nas zonas rurais, onde as pessoas, desde sempre, têm uma multiplicidade de funções económicas e de formas de interação económica com a sociedade. Portanto, quem tem uma quinta ou quem vive numa zona mais pequena tem acesso a recursos florestais, portanto, e agrícolas. Portanto, pode vender produtos agrícolas, pode vender produtos florestais, pode transformar os produtos florestais em artesanato, cortiça, madeira, as bagas, a lã que vem das ovelhas. Portanto, o produto florestal e agrícola não tem só uma função agrícola, mas também tem uma função de comercialização, de produção de outro tipo de produtos. E a pessoa que também está nesta zona rural também, por vezes, tem que fazer serviços, vai às casas das pessoas fazer algum tipo de serviços. Não, o importante é perceber que a pessoa deve ter uma série de ferramentas para lidar com e interagir com o resto da sociedade, e que a evolução dos sistemas legislativos e fiscais tornaram muito difícil as pessoas interagirem economicamente nesta multiplicidade de setores ao mesmo tempo, sem disparar os custos, sem ser uma alta complexidade e que dificulta, depois, ao fim e ao cabo, da pessoa ter essa relação múltipla com a sociedade, que é importante de um ponto de vista económico, mas é importante também do ponto de vista emocional, pois implica que a pessoa vai fazendo coisas diferentes ao longo do ano, adaptando ao ciclo, à sazonalidade. Se estamos no inverno, há menos trabalho agrícola; se estamos na primavera, há muito trabalho agrícola; portanto, no inverno, se calhar, pode fazer mais artesanato, pode fazer outro tipo de coisas. Portanto, há que adaptar o que se faz à época do ano em que se está. Isso permite uma maior eficiência. Por outro lado, permite uma vida mais diversificada, mais variada ao longo do ano, ao longo do tempo que é a nossa vida, e, portanto, também uma vida mais rica e menos fechada e menos repetitiva, o que muitas pessoas também procuram e dão valor. Por outro lado, atrair pessoas para uma localidade implica, portanto, criar sempre as condições económicas para as pessoas estabelecerem, e essas condições económicas não são apenas o emprego ou o salário que vão ter. Tem muito a ver também com os custos. Portanto, pode-se ter muito emprego ou pode-se ter muito salário, mas se os custos de vida forem muito altos, isso pode não servir de nada. E um dos custos principais que afeta as pessoas, especialmente quando há uma crise económica, é a questão da habitação. É o acesso aos bens alimentares, o custo dos bens alimentares, mas também é muito a questão da habitação. E a questão da habitação em Montemor foi muito trabalhada por uma cooperativa, que era a CHE, a CHE Alentejana, e como muitas zonas do país tiveram as suas CHEs, as suas cooperativas de habitação económicas, e que no pós-25 de Abril, anos 80 especialmente, construíram casas para as pessoas que não tinham acesso a casa e que não tinham acesso a crédito. Foram um modelo muito importante. Em Montemor, 20% da população vive na CHE, e em muitas localidades assim foi. Habitação, e conseguiram fazer aceder à habitação a um preço bastante acessível às pessoas que, como estava a dizer, não têm acesso a crédito, que é uma coisa fundamental para se ter um investimento como no da habitação. O crédito normalmente é atribuído a pessoas que têm empregos razoavelmente estáveis e rendimentos estáveis. Uma pessoa que
viva de recibos verdes ou com maior precariedade, vai ter mais dificuldade a que lhe façam um empréstimo e que ainda por cima lhe façam um empréstimo em condições dignas. E, portanto, as cooperativas faziam quer o processo de auxílio na parte técnica e em relação normalmente com as câmaras que sabiam que tinham um problema de habitação, cediam algum terreno às cooperativas e as cooperativas desenhavam em conjunto com as populações os projetos de habitação e mediavam a relação com os bancos, ou seja, os bancos emprestavam às cooperativas, as cooperativas usavam esse dinheiro para fazer a construção das habitações e depois as pessoas que iam viver nelas iam pagando à cooperativa à medida que o tempo ia passando. Um empréstimo normal, a única diferença é que quem é o intermediário do empréstimo é a cooperativa e não a pessoa, e portanto não é a pessoa diretamente que o está a contrair, que nem o que sequer conseguiria. E, portanto, as cooperativas foram cruciais no desenvolvimento do acesso à habitação. Contudo, nos anos 90, depois da entrada na União Europeia, a expansão as quedas da taxa de juros e a expansão do sistema bancário, deixou de haver políticas ativas de habitação em Portugal e a habitação foi um bocado entregue ao mercado privado. Ao fazermos isto, tornámos o sistema, no fundo, durante os anos 90, anos 2000 não foi um problema porque a economia estava a entrar na União Europeia, havia muito investimento, havia muito dinheiro a entrar, havia uma abertura da economia e havia dinheiro. O problema acontece quando há uma crise económica e há o disparar do desemprego e há pessoas que já têm empréstimos contraídos, há pessoas que têm rendas para pagar, e quando isto acontece, há muita gente que fica em dificuldades para o fazer. Pronto. E daí também, após 2009 e a crise toda que surgiu depois, começa a finalmente haver um debate em Portugal sobre a questão do direito à habitação e saiu agora a Lei de Bases para a Habitação exatamente como consequência dos efeitos nefastos quer da crise, quer depois do turismo em Lisboa e no Porto e noutras zonas do país que fizeram aumentar muitas rendas e que muita gente ficou com dificuldades significativas para ter habitação. A contradição nos territórios rurais é que não há um problema de falta de construído, não há um problema de falta de casas. Há um problema que estas casas estão vazias. E estas casas estão vazias por uma questão de propriedade. Estão vazias e também porque há muita especulação sobre valores sobre elas. E, portanto, mesmo em Montemor, se formos a ver, os preços de uma ruína são absolutamente disparatados. Para uma família normal, para uma pessoa rica não o serão, certamente, mas para uma família que tenha um rendimento normal em Portugal são inacessíveis. Não é? Tem que comprar a ruína, depois tem que fazer as obras de reabilitação, que são extremamente caras, porque muitas vezes as casas estão em muito mau estado e, portanto, os dois custos de comprar o imóvel em ruína mais a reabilitação torna, obviamente, inviável o acesso à habitação às pessoas. E, portanto, o que nós vimos na altura e que estávamos a ver, e quer de pessoas que estavam a tentar-se mudar para Montemor, quer de pessoas que são de Montemor e que estavam a emigrar, é que um dos grandes entraves a ficar em Montemor é, de facto, o acesso à habitação. Não haver de todo uma política neste tema há 20 anos e portanto, estamos entregues aos mercados privados que fazem o que querem. E há uma série de problemas que também têm a ver com herdeiros, com o facto de ninguém saber quem é que são os donos das casas, e as casas estarem no fundo aqui de podre no centro histórico de Montemor, casas lindas que poderiam ter vida, que poderiam ter pessoas, estão simplesmente a degradar-se e quanto mais tempo passa, pior é. Porque quanto mais tempo passa, mais se degradam, mais custos vai ser para reabilitá-las. Portanto, a questão da habitação era crucial e, portanto, não era só a questão da produção, era a questão também da habitação. Portanto, isto tudo dá um contexto ao poder-se habitar um território. Não é só os rendimentos, é também os custos que se têm para o fazer. E em segundo lugar, termos uma habitação a uma família de rendimentos médios pode custar
facilmente, médios baixos, pode custar facilmente em 30% a 60% dos rendimentos. Se for uma habitação condigna para a quantidade de elementos da família, etc., pode significar uma grande parte dos rendimentos das famílias. Os dados que há é que superam certamente os 30% do custo dos rendimentos médios das famílias. Agora, é 30% de um valor que é adquirido através do trabalho, através de horas de trabalho. Portanto, nós também estamos a fazer um sistema que não privilegia o direito à habitação, em que obriga as pessoas a trabalharem 30% a 50% das suas horas mensais, simplesmente para pagarem a habitação. E a habitação, se for bem feita, se for feita de uma forma eficiente, pode ser paga num período de 10, 15 anos, ou seja, a pessoa não tem que pagar para o resto da sua vida 30% a 50% do seu tempo para ter acesso. Pronto. E aqui vamos entrar no tema, porque não é só sobre criar uma cooperativa integral, é sobre também pensar quais são os seus objetivos, não é? E Minga é no fundo o conceito que está por trás da nossa cooperativa integral, porque Minga significa minguar, e tem 2 significados, na verdade, quando pensamos no nome. Significa minguar, e minguar significa decrescer, e decrescer significa, pronto, tem a ver com a discussão que há à volta do decrescimento, e o decrescimento é um movimento que surge a questionar o crescimento económico e a ideia constante que temos que produzir mais, trabalhar mais, ter mais dinheiro, consumir mais, e que se consumirmos mais somos mais felizes. E na verdade o que nós vimos observar cada vez mais é que, ok, o bem-estar material é indiscutível que é importante, mas existem outras coisas na vida, como a relação com amigos, família, estar próximo, ter tempo livre. O ser feliz é uma coisa mais abrangente do que consumir mais e ter mais dinheiro, mesmo que para muitas pessoas isso seja muito importante. Simplesmente o crescimento económico não justifica tudo, eu não vou entrar aqui em detalhes sobre a questão do decrescimento. Portanto, mas basicamente era questionar a importância, o decrescimento também tem a ver com a localizar a produção, localizar a relação de produção-consumo, e nesse sentido a Minga vem nesse sentido, que é, vamos aproximar os produtores dos consumidores, vamos pensar a vida de uma forma mais abrangente do que simplesmente consumir mais faz-nos mais felizes, e isso é a única forma de organizar a sociedade, mas pensar se é só isto ou se há mais coisas sobre isto. E Minga também significa outra coisa, que é ajudada. É uma palavra usada na América Latina para dizer ajudada. Ajudada significa partilha de trabalho gratuita entre pessoas. O exemplo típico é quando há a apanha da azeitona e cada pessoa tem uma pequena, as suas oliveiras para apanhar as suas azeitonas, e em vez de fazer isso sozinho, junta-se com vizinhos ou com pessoas amigas e faz à vez no terreno de cada pessoa. Portanto, em vez de estar a pagar trabalho, cada um dá o seu trabalho uns aos outros, e, portanto, essa ideia de colaboração, de ajudada, também é muito importante, e, no fundo, uma cooperativa é uma ajudada. Em vez de termos cada um a sua empresa, que temos uma empresa partilhada, ajudamos mutuamente e partilhamos custos, partilhamos estruturas complexas e simplificamos a vida a cada um. E aqui entramos também, portanto, no tema, então chegámos a esta ideia de criar uma cooperativa integral Minga, que promova a economia solidária, a economia circular, promova o direito à habitação e uma vida, e a refletir sobre o que é a vida em geral, o que é que nos faz felizes. E, portanto, chegámos à ideia de constituição de uma cooperativa. O que é uma cooperativa e o que é que difere uma cooperativa de associações, empresas? Qual é a diferença? Pronto. Em relação a uma associação, elas têm bastante parecença. Têm bastante parecença na questão democrática, já vamos falar um bocado sobre isso, mas tem uma diferença no fim, no seu objeto, no seu objetivo.
As associações normalmente gerem recursos coletivos, que pode ser um espaço coletivo, um projeto cultural, que normalmente não têm a ver com atividades produtivas diretamente. Tem a ver com a organização, pode ser de elementos produtivos, mas que estão organizados, mas em si a associação não tem um fim produtivo, tem um fim aglomerador dessas pessoas. E, portanto, normalmente as associações não são elementos de produção agrícola diretamente. Portanto, tem um fim que é mais, então, de gestão de um bem coletivo ou de organização para atingir certos fins sociais. Uma cooperativa já é diferente, uma cooperativa já tem uma lógica muito mais produtiva, de criar diretamente rendimentos, e nesse sentido aproxima-se muito mais de uma empresa no seu objetivo. E, portanto, então uma cooperativa é aquilo que a gente pode equiparar mais a uma empresa, muito mais do que a uma associação. Por outro lado, mas tem obviamente as suas diferenças profundas em relação a empresas. Vou só dar aqui uma introdução pequena ao que é, como é que aparecem as cooperativas. Em primeiro lugar, as cooperativas são um modelo de organização muito recente, que emerge, acima de tudo, no século XIX, e no contexto da Revolução Industrial e no contexto do desenvolvimento de um sistema de globalização em que os pequenos produtores, neste caso na Inglaterra, de têxteis, estavam a ser completamente reduzidos e a perderem capacidade de estar no mercado, e, portanto, o que estava a acontecer é que as grandes empresas têxteis estavam a dominar cada vez mais e a excluir os pequenos produtores. E então, em Rochdale, na Inglaterra, no Reino Unido, há um grupo de produtores têxteis que se decide organizar e que decide começar a comprar coletivamente as matérias-primas para conseguirem maior escala de compra, para baixarem os custos, e começa-se também a organizar para conseguir vender os seus produtos. E, portanto, a partir daqui começa-se a desenvolver de uma forma informal aquilo que hoje em dia a gente chama uma cooperativa. Já existiam e sempre existiram modelos de cooperação nas sociedades, não foram as cooperativas que os trouxeram. A forma jurídica que nós conhecemos hoje e que chamamos hoje cooperativa é que surgiu nesse contexto da Revolução Industrial e das consequências económicas e sociais que tiveram. E, portanto, começa-se a organizar esse grupo de produtores e começam-se a criar aquilo que eles chamaram os princípios cooperativos, os princípios de Rochdale, e que ainda hoje são os princípios guia e que mostram as diferenças profundas em relação a uma empresa. Eu costumo salientar 3 princípios principais que mostram essa diferença em relação às empresas. Em primeiro lugar, uma cooperativa é porta aberta, ou seja, uma cooperativa não pode fechar a entrada de novos membros, é como uma associação. E, ao contrário de uma empresa, uma pessoa não pode bater à porta de uma empresa e dizer agora quer ser membro da empresa. O que acontece é desde que a pessoa que queira entrar queira fazer algo dentro dos fins do objeto que está estatutariamente definido na cooperativa, a pessoa pode entrar. Pronto. Esse é o primeiro lado muito importante. Uma empresa tem ações, normalmente, ou tem capital, e esse capital tem detentores desse capital. Se alguém quiser vender uma ação, então eu posso ser detentor dessa ação e entro como membro co-proprietário dessa empresa. Mas se ninguém me quiser vender uma ação, eu não posso entrar.
Numa cooperativa não é assim, portanto, quando uma pessoa chega a uma cooperativa e quer entrar numa cooperativa, a cooperativa tem capital social ilimitado, portanto, a pessoa quer entrar, então, ok, tem um valor que está definido por lei, e cada cooperativa pode definir o seu valor mínimo de entrada, mas são títulos de capital, é como se fôssemos adquirir ações. E a cooperativa não pode dizer que não, apesar de hoje em dia a prática ser contrária a isto, mas a verdade é que a lógica, e que está no Código Cooperativo, diz não podemos dizer que não à entrada do novo membro e, portanto, temos que emitir títulos de capital. Claro que o novo membro não pode fazer tudo o que lhe apetece, existem regras, existem regulamentos internos, existem estatutos, não é por aí, ele pode agir dentro desses elementos e, portanto, a primeira coisa é que não se pode fechar a entrada a ninguém. Qualquer pessoa pode ser coproprietária de uma cooperativa, ao contrário de uma empresa. Pronto, esse é o primeiro ponto e isto é absolutamente radical. O segundo ponto, que também é absolutamente radical, é uma pessoa, um voto. As cooperativas são estruturas democraticamente geridas. Ao contrário das empresas. Numa empresa, se eu tiver 51% das ações, eu basicamente decido tudo nessa empresa. Chego à Assembleia e decido, pronto, a minha opinião é esta, eu valo 51% dos votos e, portanto, o que quer que eu diga, vale esse valor. Ou se tivermos duas pessoas com 30%, não interessa, mas basicamente é com base na quantidade de ações ou títulos de capital ou capital social que essas pessoas têm que o poder de decisão é atribuído. Numa cooperativa é completamente ao contrário. Numa Assembleia Geral, cada pessoa, independentemente da percentagem de ações ou títulos de capital que tenha, vale um voto. Cada membro da cooperativa tem direito a um voto. E, portanto, isto faz com que não haja um poder que é exercido apenas por quem é mais rico ou apenas por quem controla mais da empresa. Este é outro ponto absolutamente radical. Portanto, as cooperativas são porta aberta e agora, como disse, são democraticamente geridas. E também já vamos ver alguns pontos que estão associados a isto. Em terceiro lugar, e é outra coisa que tem sido pervertida pelas cooperativas que têm aparecido nos últimos anos, também como as outras que eu estava a dizer, as cooperativas não distribuem lucros. As cooperativas não são como empresas, ou não devem ser geridas como empresas. E não devem simplesmente dizer, ao final do ano fizemos 1.000 de lucro e então quem tem 50% recebe 50% desses 1.000, quem tem 20% de ações recebe 20%, por aí fora, por aí fora. Não é assim que funcionam as cooperativas nos seus princípios e também, como também está previsto no Código Cooperativo, apesar de agora as alterações que vêm sendo feitas às cooperativas é para cada vez mais equipará-las a empresas. Mas pronto, o que existe nos seus princípios é quando se cria quando se chega ao final do ano e chegamos ao final do ano com 1.000 de lucro, de rendimento, não é lucro, é de agora falta uma palavra, mas pronto, não se chama lucro porque não é distribuído, pronto, mas a ideia é a mesma. Chegamos ao final do ano, fizemos de excedente, é de excedente que se chama, quando é às cooperativas. Chegamos ao final do ano e temos 1.000 de excedente, damos à Assembleia Geral e na Assembleia Geral definimos o que fazemos com esse 1.000. E essa decisão é tomada, outra vez, democraticamente, uma pessoa, um voto, e esse dinheiro é reinvestido consoante as decisões dessa Assembleia Geral. Pode ser gasto numa festa, pode ser gasto a comprar equipamento, que é considerado importante, pode ser investido da maneira que as pessoas dessa cooperativa definirem nessa Assembleia. E, portanto, não vai ser, idealmente é reinvestido para fortalecer a comunidade, para fortalecer os fins cooperativos. Pronto. E estes são as três grandes diferenças que eu vejo e que tornam realmente as cooperativas um projeto revolucionário em relação a outros projetos, nomeadamente
à constituição de empresas que criam, como vamos falar um bocado, diferenças na forma como depois são geridas. Só dar um pequeno toque em relação a outros objetivos que existem. Uma cooperativa também tem deve investir no desenvolvimento da comunidade, portanto, deve estar ligada à comunidade, deve ser autónoma e independente politicamente, portanto, não deve depender das decisões políticas, do poder local, do que é que seja, deve ser financeira autónoma, mesmo que obviamente de vez em quando vá buscar fundos para isto e para aquilo, mas não deve ser uma estrutura dependente do poder político. Deve constantemente desenvolver ações que promovam o espírito cooperativo. A cooperação é trabalhada, a cooperação não acontece do nada. A cooperação acontece quando nós, primeiro, com sucesso, vamos relacionando uns com os outros e, em segundo lugar, se promovermos uma cultura de cooperação. Também temos visto muitas vezes que não basta termos boas intenções, é preciso saber como se fazem as coisas. E também temos visto muitas vezes projetos cooperativos ou colaborativos que, pela incapacidade das pessoas de se lidarem umas com as outras, acabam por colapsar porque falta-nos uma formação, uma educação cooperativa. E essa educação cooperativa deve ser sempre pensada, investida, deve ser um investimento contínuo e não deve ser quebrada, porque é algo que é trabalhado entre as pessoas. Portanto, dar estes dois exemplos de outros princípios que também são importantes, portanto, a relação com a comunidade e com as necessidades da comunidade e, portanto, quando temos esse tal excedente, se calhar pensar, falta cuidados de saúde de determinada ordem, pode ser uma coisa que não tem nada a ver com o fim da cooperativa, mas está ligada à nossa vila, aldeia, cidade e, portanto, a gente decide, vamos investir nisso porque é importante para a nossa comunidade. E depois, portanto, essa questão da independência política e também, portanto, no investir e no nos educarmos a colaborar e que isto deve ser sempre feito e nunca esquecido. Pronto, reforçar que existem estes também 3 princípios, existem mais princípios, são 8 ou 9, estes para mim são claramente os principais e que tornam, portanto, a criação de uma cooperativa algo extremamente potencialmente revolucionário se forem bem geridas e se conseguirem atingir os seus fins. Pronto. O que é uma cooperativa integral? Portanto, falámos o que é uma cooperativa, agora o que é uma cooperativa integral? Uma cooperativa integral, aliás, vem de um conceito que se desenvolveu na Catalunha, que foi a Revolução Integral, e a ideia era criar estruturas cooperativas que nelas mesmas tivessem todas as funções necessárias ao viver, ou seja, alimentação, energias, habitação, todas as necessidades de consumo em geral. Portanto, uma cooperativa integral é uma cooperativa que não é só de uma coisa, não é só agrícola, não é só da produção de maçãs, não é só de canalizadores, é uma cooperativa que abrange todas as funções essenciais ao viver. Portanto, este é o conceito essencial de uma cooperativa integral. Uma cooperativa que não permita todas as funções essenciais ao viver não é uma cooperativa integral. Em segundo lugar, como é que isto se adapta ao nosso regime, ao nosso código cooperativo? O nosso código cooperativo, a nossa lei cooperativa, é das mais antigas do mundo, é a terceira mais antiga do mundo e é um código até bastante bom, adaptado. E, portanto, o nosso código cooperativo permite uma coisa chamada cooperativas multissetoriais. Existe uma coisa no nosso código cooperativo que são os ramos cooperativos e, portanto, uma cooperativa pode ser monossetorial e só estar num ramo cooperativo ou pode ser uma cooperativa multissetorial e então estar em vários ramos cooperativos. Os ramos cooperativos, não vou elencar, há vários. No que nós selecionámos por forma a sermos uma cooperativa integral foi o mínimo de ramos cooperativos
mas que permitissem, portanto, todas as ações necessárias. E, portanto, nós somos uma cooperativa do ramo agrícola, portanto, estamos autorizados à produção e venda de todos os bens alimentares. Somos uma cooperativa de comercialização, do ramo de comercialização, ou seja, podemos vender todo tipo, produzir e vender todo tipo de produtos não alimentares. Lá está, as cosméticas, os detergentes, o artesanato, a cerâmica, e painéis solares, o que for. Portanto, é de comercialização também. O outro ramo que nós temos é de serviços, ou seja, podemos fazer todo tipo de serviços, arquitetura, design, canalização, construção, mas pronto, construção já vai para a parte da habitação, mas todo o tipo de serviços que a pessoa precisa de fazer, pode fazer através da cooperativa. Portanto, comercialização, agrícola e serviços. Estes três, em si mesmos, são todas as atividades económicas que nós fazemos. Todas as atividades de produção e venda, a produção de bens alimentares e não alimentares e produção de serviços e venda de serviços. Pronto. Isto da parte da produção. E temos um quarto ramo cooperativo, que é exatamente o ramo cooperativo da habitação, que, como falámos, não tem uma função em si produtiva, mas tem sim uma função de prestar o serviço de habitação e o acesso à habitação aos seus membros. Pronto. Portanto, a cooperativa é multissetorial e tem 4 ramos cooperativos. Eu vou agora falar muito brevemente de cada um destes 4 ramos, porque depois vamos ter outras sessões em que vamos aprofundar o que é que nós fizemos em cada um dos ramos, como é que elas se organizam e por aí fora. Portanto, vou começar pelo ramo agrícola, que para nós foi um dos ramos principais e essenciais que pensámos desenvolver. O ramo agrícola, isto porque também estamos numa zona rural em que estávamos relacionados com vários agricultores, etc. E, portanto, tal como já falámos, havia uma dificuldade dos agricultores, quer em aceder à contabilidade organizada e a vender legalmente os seus bens alimentares, quer ir a mercados, quer vender a restaurantes, quer vender a mini-mercados. E, em segundo lugar, havia a questão do escoamento, não haver uma loja em Montemor preocupada propriamente a vender os produtos deles. E, portanto, nós formalizámos, portanto, não disse, mas formalizámos a Minga, portanto, em julho de 2015. A cooperativa tinha sido criada, o fórum tinha sido em dezembro de 2014, em julho de 2015 criámos a cooperativa. E a primeira coisa que decidimos fazer foi criar uma loja para vender os produtos dos produtores locais, não só dos agricultores, mas o lado agrícola era aquele que nos preocupava certamente mais. E então a primeira coisa que fizemos foi criar uma loja e criámos logo em setembro de 2015. Contactámos, já tínhamos mapeado mais ou menos os agricultores, os produtores que havia em Montemor de várias coisas e começámos a contactar e criámos uma loja que hoje em dia não tem nada a ver com a loja que era na altura, mas pronto, começámos com essa ideia de criar uma loja em que também havia outro princípio que vinha com o do Banco de Palmas, que é a moeda. Nós nesta loja tínhamos e temos uma moeda que os associados podem usar, ou seja, uma pessoa que vende hortícolas recebe um saldo e depois com esse saldo pode comprar produtos de outros membros. Isto é tudo feito de forma legal e tudo é faturado, não há fugas a IVAs, não há fugas a nada, é simplesmente uma facilitação do processo de troca e inspirado um bocado nessa ideia do Banco de Palmas. O que, em segundo lugar, criar, portanto, esse ponto de acesso aos consumidores de produtos locais, os consumidores estivessem preocupados com isso, e não era qualquer produto agrícola. Portanto, é uma preocupação muito grande, tem a ver com ajustar os nossos hábitos alimentares aos produtos que são produzidos em cada época. Isto tem várias razões de ser. Uma das razões de ser é quando nós consumimos uma fruta ou uma hortícola da época, ou seja, que não é produzida em estufa de forma artificial, mas é produzida na sua época, esse produto vai estar mais rico nutricionalmente do que um produto produzido em estufa. E, portanto, quando nós queremos melhorar a nossa condição de alimentação e a nossa capacidade imunológica e a nossa saúde,
nós devemos consumir produtos de época. Pronto, isto é algo que está mais que estudado, os nutricionistas falam disto, como é consumir produtos frescos, pouco transformados e de época. Este é o primeiro lado. Em segundo lugar, um produto, quando vem de muito longe, em muitas arcas frigoríficas, também deteriora, né? No nosso caso, ouvir de pessoas que estão ali à volta e são acolhidos logo pela manhã e estão postos à venda na cooperativa, isto implica que o produto, quando vai ser consumido pela pessoa, está muito mais fresco do que um produto que passou muito tempo em arcas frigoríficas até ser consumido e, portanto, que neste processo perdeu muita qualidade nutricional. Por outro lado, temos um objetivo ideológico de promover práticas agroecológicas, práticas que não utilizem químicos ou que minimizem a sua utilização ou que não utilizem mesmo, mas que isto não se faz do dia para a noite, e isto também não é agricultura biológica que hoje em dia se vende certificada como biológica. Isso é um negócio próprio que tem os seus objetivos e que hoje em dia aceita uma série de químicos, aceita a certificação biológica, também aceita a produção de monoculturas, que também criam desequilíbrios ecológicos, e portanto nós queríamos algo mais profundo no sentido da colaboração entre os agricultores sobre as dificuldades que eles têm e de partilha de conhecimento sobre as dificuldades que eles têm. Quem faz agricultura sabe que fazer agricultura é extremamente complicado. Uma coisa é fazer agricultura para autoconsumo, para uma pessoa consumir em casa as suas pequenas quantidades. Isso é uma agricultura fácil de fazer. Uma agricultura que tem como objetivo criar rendimentos para alguém é algo extremamente complexo. E, portanto, basta uma praga de caracóis e se perde toda uma cultura por exemplo, de couves ou de espinafres. Basta uma falta de água, basta o sol, e há uma série de problemas. Basta o solo estar desequilibrado e haver uma evolução de algum tipo de fungo e a produção fica condicionada. Basta não ter a capacidade de aceder a estrume ou outros elementos que permitem o enriquecimento do solo para a pessoa estar um bocado dependente da utilização de fertilizantes químicos para o fazer. Portanto, não é uma brincadeira trabalhar na agricultura, não é fácil trabalhar na agricultura e não se deve julgar as pessoas que utilizam químicos. Deve-se sim tentar encontrar as alternativas e as soluções, ouvir os problemas que os agricultores têm e, no que for possível, dar-lhes o apoio técnico e logístico para aceder, portanto, a essas alternativas. E, portanto, a nossa ideia passa muito mais do que uma certificação biológica em que uma pessoa paga 100 euros por ano e ninguém vem testar o nosso terreno, mas levamos com o rótulo e vendemos ao preço que queremos. Independentemente se usamos químicos ou não, independentemente se estamos a vender ou não os produtos realmente da nossa horta que está certificada ou se estamos a comprar a outros e a vender como se fossem biológicos, o nosso objetivo é diferente. O nosso objetivo é realmente dar uma certificação participativa em que envolva as pessoas, em que envolva a partilha de conhecimentos, o não medo de dizer as coisas e tentar resolver os problemas de facto que as pessoas. Ninguém ama utilizar um produto químico, nenhum agricultor ama o fazer, custa dinheiro usar produtos químicos, e portanto, e os agricultores são os primeiros a estarem conscientes de que o que estão a fazer vai influir na sua própria saúde. Agora, o agricultor muitas vezes toma esta opção porque não sabe que existem outras opções ou não encontra outras opções. Portanto, mais do que ser moralistas, temos que capacitar-nos tecnicamente e temos que tentar encontrar as soluções que por vezes não são assim tão fáceis como os vídeos do YouTube fazem-nos às vezes pensar que são. E, portanto, deste lado era criar uma loja que vendia produtos de agricultores e que ao mesmo tempo fossem produtos de época, e tentar promover uma consciência agroecológica. Pronto, este foi o primeiro passo. Depois começámos a ter uma banca no mercado municipal para vender também aos sábados, para vender os produtos agrícolas e também pão.
e que ainda hoje, isto foi no início de 2016, ainda hoje temos esta banca. Em 2017 em 2016 ainda começámos a fazer o abastecimento para uma cooperativa em Lisboa que fazia distribuição de cabazes, e como nós não conseguimos vender muitos produtos em Montemor na altura e havia poucas pessoas a irem à nossa loja, foi uma forma que nós encontramos de escoar os produtos dos nossos agricultores. Em 2017 começamos a abastecer uma cantina escolar gerida pela Junta de Freguesia, e isto foi o ponto, penso, um ponto muito importante. E, portanto, no início de 2017 começamos a fazer isto, começamos a abastecer, que ainda abastecemos hoje em dia, e tem sido um processo muito interessante. Com isto começámos a conseguir estruturarmos um bocadinho mais, e a da altura conseguimos comprar uma carrinha para transporte de frios. Nós até lá usávamos os carros de cada um de nós, pronto, quem estivesse a fazer entregas. Neste momento temos uma carrinha que é da cooperativa, que é uma carrinha com frio, porque caso seja necessário utilizar no inverno, no verão, pode-se utilizar. O frio, neste caso, que pode ser importante às vezes, mas pronto, temos uma carrinha que é da cooperativa, e a partir de 2018 começámos a abastecer a cantina escolar primária e principal de Montemor, que 2 semanas por mês. Pronto. E este abastecimento, primeiro da cantina gerida pela Junta e agora por esta cantina, permitiu que houvesse uma previsibilidade maior da venda dos produtos, e deu contexto a nós organizarmos uma sessão aberta a todos os produtores de Montemor, dizer: olhem, quem quiser produzir, nós estamos a vender X quantidades mês a estas cantinas, temos mais a loja, praticamos estes preços, e quem quiser, portanto, pode entrar no nosso esquema. E com este, ao longo dos passados de anos, fomos tendo mais agricultores. Hoje em dia temos já bastantes pequenos agricultores, pequenos e microagricultores, não há agricultores de grande escala em Montemor, ou pelo menos há poucos agricultores profissionalizados em Montemor, porque é uma zona em que nos últimos anos tem investido, pronto, as pessoas têm usado as terras para a produção de carne, de vaca e de ovelha, isto por causa dos subsídios que vêm da União Europeia, pronto, não, que vamos ver se vão continuar a existir ou não, e também que estão a criar uma série de problemas de falta de água e de compactação de solo. Mas pronto, basicamente em Montemor é difícil arranjar produtores profissionalizados em horticultura e fruticultura, pronto. Mas pronto, com o tempo temos andado neste processo. Também temos parcerias com pessoas de outras regiões que nos abastecem de produtos que nós não conseguimos em quantidade dos nossos próprios produtores. Os solos também são diferentes de região para região, e há solos em que é mais difícil fazer uma coisa do que outra, por isso também alguma colaboração entre as regiões é importante. Não é cada localidade estar 100% fechada sobre si mesmo, mas é importante que exista um abastecimento local, de base maioritariamente local, que isso é que cria resiliência, para além de criar, obviamente, empregos e rendimentos para as pessoas que estão nesse território. Para além também de baixarmos os custos nos transportes, para além de uma série de impactos que existem, que são assim evitados. Nesse sentido, a secção agrícola desenvolve-se mais ou menos à volta da criação de canais de escoamento e gradualmente a articulação de mais produtores, e estamos a evoluir, e pronto, a loja tem cada vez mais pessoas a irem, tem cada vez mais pessoas a abastecerem, e está a ser um projeto bastante gratificante cada vez mais. Demorou muito tempo a se tornar profissionalizada. Nós começámos a trabalhar voluntariamente, depois começámos a trabalhar, começar a pagar aos poucos as pessoas. Neste momento pagamos o valor normal, hora que se paga, até pagamos mais do que em muitos sítios, pronto. E a loja é autossustentável, só depende das vendas que faz e das margens que realiza. Falar em margens é uma questão muito importante. A importância das cooperativas também tem a ver com o facto de se eliminarem intermediários. Um grande problema que nós temos da agricultura, e a razão pela qual a agricultura de monocultura e intensiva se tornou dominante,
tem a ver com a estrutura de mercado e dos tais grandes centros de distribuição e os grandes centros comerciais e das grandes superfícies e o que está associado. Portanto, basicamente, nessas grandes superfícies e o desenvolvimento que nós temos é com base em grandes sistemas de distribuição, nos mercados abastecedores e, portanto, estamos sempre a trabalhar em grandíssimas quantidades e, portanto, o agricultor vai vender, só para dar um exemplo, o agricultor vai vender a um pequeno grossista local que vai transportar esses produtos para o mercado abastecedor e vai vender a outro grossista que vai levar aos seus clientes, portanto, seja supermercados e hipermercados por aí fora. Ou seja, vamos criar 3, 4, 5 intermediários entre o agricultor e o consumidor. Ao fazer isto, vamos estar a pôr a maior parte dos rendimentos não em quem produziu, mas em quem distribui e a todos os intermediários que estão nesta cadeia. E, portanto, o agricultor, do preço final, se calhar recebe 10% desse valor e, portanto, ele está muito apertado para conseguir fazer uma prática agrícola mais sustentável ou para ter uma agricultura que não seja na base da monocultura, por aí fora. E, portanto, nós na Minga tentamos sempre encontrar a taxa mais adequada, neste caso à agrícola, à venda na loja ou à venda nas cantinas. Pronto. E basicamente temos uma referência que é na loja o preço final ao agricultor, 70% é para o agricultor, 30% é para pagar os custos da loja, a renda, as pessoas que trabalham, etc. Nas cantinas é 100%, dos 100% do preço final, 80% é para o agricultor. Porque tem custos mais baixos, funciona de forma mais baixa. A taxa que é necessária. Pronto. E à medida que a gente consegue vender mais, consegue baixar a taxa que pedimos aos agricultores e pagamos cada vez melhor. Pronto. Poderemos vir a pagar cada vez melhor. Em todo caso, comparado com o que o agricultor recebe quando vende à grande superfície e em todo o mecanismo que nós temos hoje em dia, é um pagamento de 70% do valor do preço final que o consumidor paga, é um valor muito alto comparado com o que se faz. E, portanto, uma função que as cooperativas, quando têm o seu próprio sistema de distribuição que podem ajudar o seu agricultor, é realmente no preço que é pago ao quilo ou à quantidade ao produtor. E isto é realmente um fator crucial. Vou falar sobre a secção da comercialização. A secção da comercialização, pronto, artesanato, cosmética, todo tipo de produtos, livros. O que nós temos na loja desde o início uma série de produtores e o que é importante, o que também começámos a ver era que era importante ter uma produção local daqueles bens que são essenciais, e, portanto, nomeadamente a cosmética, que é também as pastas de dentes, os shampoos, sabonetes, etc. Isto é uma coisa que é extremamente essencial ao dia-a-dia das pessoas, especialmente no momento de crise em que as pessoas não consomem tanto os bens de luxo, consomem simplesmente, ou acima de tudo, os bens de primeira necessidade, como já falei, e nesse sentido desenvolvemos um grupo de pessoas dentro da cooperativa, 2 pessoas dentro da cooperativa, desenvolver uma marca de cosmética, a Ambar, e tem sido, entre outras, existem várias marcas na Minga de vários produtos, e têm na loja um lugar onde podem vender os seus produtos. Em segundo lugar, ao serem membros da cooperativa, podem ir participar em feiras e mercados, porque podem usar o número de contribuinte da Minga e o sistema de faturação da Minga para estarem legalmente a vender nesses mercados. Portanto, isso também cria uma possibilidade sazonal, porque normalmente os mercados são sazonais, acontecem, os mercados de produtos não os alimentares, não é? Acontecem normalmente no verão, nos festivais, e no inverno, nos mercados de Natal, e, portanto, ter uma empresa aberta o ano todo só por causa disso, que não compensa. Mas poder utilizar esta oportunidade de poder participar em feiras é algo que existe e a cooperativa permite aos seus associados de o fazer caso precisem, caso o entendam. E, portanto, na secção da comercialização estamos a tentar apoiar alguns projetos que existem. É uma secção mais complexa de trabalhar, é porque envolve muitas vezes um desenvolvimento de um produto que demora alguns anos a ser viável, e isto é muito importante perceber. Um negócio também agrícola precisa de alguns anos para ser viável, e
e a pessoa, se estiver desde o início a pagar a contabilidade, a pagar a segurança social, tudo que já falámos, até tornar o negócio sustentável, vai gastar milhares de euros e provavelmente está falida até lá. Pronto. E isto viu-se em muitas pequenas empresas, quando houve a mania do empreendedorismo em Portugal, cada um a fazer a sua própria empresa, e depois, passados uns anos, a fecharem porque não aguentavam com a estrutura de custos que tinham. E, portanto, o que a Minga permite é as pessoas estão ainda a desenvolver o seu produto, ainda não há grande... ainda se está a desenvolver, ainda estão a ter feedbacks, estão a ver que clientes podem ser por aí fora, ainda estão-se a associar a outras pessoas para melhorarem o produto, ainda estão a encontrar matérias-primas mais acessíveis para tornarem o preço mais competitivo, e a questão do preço é essencial em todos os produtos que a gente faz. Temos que ser eficientes, temos que ser competitivos, senão as pessoas não o compram. E, portanto, não basta dizer que queremos fazer uma coisa alternativa, temos que ter lógicas económicas fortes e basicamente, nesse processo, o que acontece é que a pessoa não tem um custo fixo mensal por ser parte da Minga, não é? O que a Minga faz é, ainda não tinha explicado, é que, em geral, quando se passa uma fatura pela Minga, fica 5% para a Minga e 95% para o produtor. Portanto, um produtor que depois venda para uma loja, que venda para onde quer que seja, só tem que dar 5% quando vende alguma coisa. Se não vende nada, não precisa de dar-lhe uma contribuição mensal, não tem nenhum custo associado a ser mensal, a ser membro da Minga, e, portanto, é outra vantagem, que é o desenvolvimento de pequenos negócios, experimentação de novos produtos, experimentação de novos mercados, experimentação de novas estratégias de comercialização e relação entre produtores. Quer dizer, é muito importante, e foi uma coisa que eu também não falei, que é o setor de transformação agrícola. É muito importante também ser desenvolvido, não é só sobre os agrícolas diretamente frescos, é também sobre capacitar a nível local a transformação desses produtos por forma a serem vendidos legalmente. Licores, compotas, qualquer tipo de transformado, polpas de tomate, tudo que se possa transformar do excedente agrícola e poder vender de forma legal, e fazer marcas e vender de forma legal. Da mesma forma que, quando se faz cosmética, é preciso ter um laboratório certificado, é preciso certificar os produtos. Isto envolve custos, as pessoas não conseguem logo a priori entrar nisto, e, portanto, também é preciso algum tempo até que se consegue montar isto. E, em segundo lugar, nós podemos fazer uma cosmética em que importamos só produtos de todo o mundo, baseado em óleo de coco, e não há coco em Portugal, ou podemos tentar adaptar os óleos essenciais, por exemplo, que são usados na cosmética, aos óleos essenciais que podem ser produzidos na nossa localidade, com base na nossa floresta e nossos produtos florestais ou agrícolas. E, portanto, se nós destilarmos e fizermos os óleos essenciais de base local, a cosmética não só tem o interesse de ser a cosmética, de estar a vender cosmética produzida localmente e dar rendimento às pessoas que estão a fazer, como também vai estar indiretamente a pagar a agricultores, a proprietários florestais, porque passam a ter rendimentos associados. Portanto, não é só sobre permitir que exista experimentalismo e desenvolvimento da empresa sem custos fixos, é também como é que nós relacionamos produtores das suas várias áreas e como é que nos beneficiamos nesta ideia de economia circular uns aos outros, e promovemos então uma economia mais propícia ao desenvolvimento territorial. Portanto, na área da comercialização é diferente da agrícola, no sentido também que as pessoas estão um pouco a funcionar é mais individual do que a agrícola, em quem precisa de uma coordenação maior entre os agricultores, e, portanto, mas no fundo o que permitimos é que os produtores possam vender os seus produtos e aceder aos mercados, vender em lojas, estar em feiras, vender na nossa loja. Como na agrícola existe uma taxa diferenciada, uma coisa é vender um produto e só pedir o sistema de faturação da Minga e é só 5%, se for vender na loja é 20%, porque temos mais custos, temos que pagar, como já disse, as pessoas que trabalham na loja, etc. E como cada projeto que a gente tem que ser autossustentado, não pode dar prejuízo, temos que adaptar as margens. Portanto, emitir uma fatura é muito mais fácil, e gerir depois o pagamento aos associados é muito mais fácil do que ter uma loja aberta, que tem muito mais custos. Pronto. Em termos dos serviços,
ainda mais individualizado porque muitas vezes as pessoas têm o seu negócio específico, têm clientes específicos de design, de biologia, fazem consultoria, fazem serviços de canalização, fazem serviços do que for. Lá está, podem usar a cooperativa para emitirem faturas aos seus clientes, 5% fica para a cooperativa e o resto fica para a pessoa. Pronto. A pessoa pode levantar, isto é uma questão importante, que é como é que as pessoas depois levantam dinheiro da cooperativa, ou seja, nós funcionamos de uma forma totalmente legal, não é exatamente como uma empresa, não se pode chegar e tirar o dinheiro e dar às pessoas. Tem que haver ou uma contrapartida de faturas de custos associados à produção, portanto a pessoa vai recolhendo as faturas das coisas que compra, das matérias-primas, dos serviços, etc., que adquire para a produção de certo bem e apresenta as faturas à cooperativa. Aí a gente pode pagar às pessoas e a pessoa pode até reaver os IVAs que gastou na compra dos produtos, portanto tem acesso total a esse dinheiro. A segunda maneira de tirar, já falei um bocadinho, que é através da moeda e das pessoas poderem consumir os produtos da loja ou consumir serviços de outras pessoas, portanto criar esta ideia, fortalecer esta ideia de economia circular. A terceira forma de o fazer é através de salários que as pessoas fazem, nós fazemos contratos de trabalho com as pessoas e as pessoas tiram o seu salário através da cooperativa, tem que se fazer os devidos descontos para a segurança social e a pessoa pode então fazer um contrato de trabalho que permite-lhe estar protegida fiscalmente e em termos de segurança social e se caso tenha um problema de saúde, caso questões de maternidade, por aí fora, pronto, fica com esses apoios da segurança social. São relativamente mais vantajosos os apoios sociais para quando se tem um contrato à conta de outrem. No nosso caso é um contrato a termo indeterminado ou a termo incerto, significa que a qualquer momento esse contrato pode ser terminado, quando a pessoa deixa de ter vendas, por alguma razão pode parar esse contrato sem prejuízo para a pessoa, mas fez os descontos para a segurança social. E nesse sentido depois pode aceder a subsídios de desemprego, por aí fora. Pronto. Outro modelo pode simplesmente a pessoa ter atividade aberta ainda assim e recibos verdes. Hoje em dia o sistema de recibos verdes já não é tão penalizador como era antigamente. Este ano, o ano passado, mudou o sistema e tem vindo a mudar. E então a pessoa o que é que faz? Faz a faturação ao seu cliente, à mesma pela cooperativa, se quiser, tem acesso à contabilidade organizada, pode reaver IVAs, pode pagar a pessoas que estão a trabalhar para ela no projeto, pode gerir o seu dinheiro todo como quiser e pode tirar o dinheiro para si, o seu salário através de recibos verdes, em vez de tirar como um salário a conta de outrem. Pronto, tem vantagens porque paga menos de segurança social, tem desvantagens porque tem menos apoios sociais, mas pronto. Tem no fundo, estas 4 maneiras de tirar o dinheiro da cooperativa e é isso, no fundo, que fazem os nossos elementos da secção de serviços, que agora nós estamos a tentar também melhorar no sentido de, por exemplo, de registar a cooperativa como formadora profissional e, portanto, ter acesso aos apoios do IFP quando se está a dar formação profissional a pessoas e, portanto, os nossos associados podem fazer projetos de formação profissional nestas áreas, nas áreas em que trabalharem e aceder a esse tipo de fundos e apoios. Poderão também emitir faturas, as empresas são obrigadas a fazerem formação profissional aos seus trabalhadores e se formos uma entidade certificada pela DGERT, podemos ser uma destas entidades que faz este tipo de serviços às empresas, às outras cooperativas e, portanto, os nossos cooperadores podem fazer este tipo de formações profissionais isentos de IVA, porque isto depois são atividades que estão isentas de IVA ao abrigo do código de IVA
E, portanto, é uma vantagem que estamos a tentar criar para os nossos associados, ou seja, o nosso objetivo é criar vantagens. E que os associados também se auto-organizem para criarem as suas próprias vantagens. Por exemplo, o caso da secção da comercialização, agora, por exemplo, estão-se a organizar os produtores por forma a criarem uma loja online e venderem os seus próprios produtos, portanto, e em breve há de ser lançada. E, portanto, as pessoas, quando se auto-organizam, fazem as coisas acontecer, criam benefícios mútuos para todos eles, gerindo uma estrutura comum, com regras, com coisas que se definem concretamente, e com pessoas que não necessariamente se conhecem, que não necessariamente têm exatamente as mesmas ideologias nem votam nos mesmos partidos políticos, mas que partilham simplesmente coisas concretas, como uma loja online, um acesso a um serviço qualquer, ou vender na loja, etc, 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 desde que correspondam, portanto, aos regulamentos que estão estabelecidos, às ideias que estão estabelecidas pelos grupos. E se houver alguém que queira, que discorde da forma como o grupo A está a funcionar nas suas regras e nos seus regulamentos ou nas suas formas de organização, também tem o direito de criar o seu próprio grupo à sua própria maneira. Portanto, não é preciso criar um conflito entre pessoas, é preciso as pessoas perceberem com quem é que gostam de trabalhar, como é que querem trabalhar, que tipo de projetos querem fazer e tentarem focarem-se nas coisas que são mais práticas. Finalizando esta sessão que já vai longa, só falando da habitação, existe uma coisa muito importante na nossa visão. E a habitação é muitas vezes, pronto, não entramos num esquema de propriedade privada, as próprias cooperativas, as próprias SES, como falei, as cooperativas de habitação económica que existiram, mantiveram-se na lógica da propriedade privada, ou seja, as pessoas iam pagando à cooperativa os investimentos que foram feitos, os empréstimos foram contraídos para a construção da casa, mas quando a casa está paga, a casa fica totalmente propriedade da pessoa e a pessoa, se quiser vender no mercado privado e ao preço que quiser, se quiser especular sobre a casa, pode fazê-lo. Pronto. Isto faz contribuir então para a tal dinâmica de especulação imobiliária à qual temos assistido nos últimos 20, 30 anos e que são recorrentes. Neste sentido, a nossa lógica é criar e promover a lógica do direito de uso. E direito de uso ao longo da vida, ou seja, eu fiz um investimento tanto, vou pagando à cooperativa esse valor, posso viver o resto até pagar, posso viver o resto da minha vida nessa casa, mas não posso vender a qualquer preço. Essa casa continua a ser propriedade da cooperativa e se a pessoa quiser sair ou vender, pode reaver o dinheiro que investiu na construção dessa casa ou no empréstimo que contraiu. E, portanto, a pessoa, de facto, pode receber o dinheiro de volta, mas não pode especular sobre o valor do imóvel. Pronto, a grande vantagem disto é exatamente controlar os preços de mercado e muitos países como a Holanda, a Dinamarca, a Áustria, têm exatamente bairros nas suas cidades a custo controlado e que seguem estas lógicas, não estão no mercado privado, são propriedade pública e o preço é definido pelas autoridades locais ou estaduais e com o objetivo, obviamente, de regular o restante mercado privado, ou seja, a gente não quer aqui destruir o mercado privado de habitação, a gente quer simplesmente criar uma alternativa e que essa alternativa ajude às pessoas diretamente que precisam ter acesso à habitação e que não conseguem atingi-la pela via normal do mercado e do acesso aos sistemas bancários. E, portanto, a nossa visão é, em primeiro lugar, criar fogos de habitação dentro da cidade, seja através da reabilitação, seja através da construção, a propriedade adquirida por parte da cooperativa, mas que depois é atribuído um direito de uso ao seu associado, aos associados que querem utilizar essa casa, reabilitar, o que for. Quando a passagem desse direito de uso também pode ser para os seus filhos ou descendentes, herdeiros, não podem, portanto, vender no mercado privado e a questão também muito importante é, mas então a pessoa fica com a casa e mesmo que não viva, fica com a casa. Aqui nós criamos uma questão importante que é, se a casa deixa de ser bem mantida, se a casa começa a perder valor porque o telhado não está bem, a canalização não está bem, isto normalmente acontece quando a casa não está habitada. Quando isto acontece,
a casa vai desvalorizar. Portanto, a pessoa pode ter investido 10, mas se a casa agora desvalorizou em 1000, só vai receber 1000 de volta. Portanto, não há um incentivo a deixar a casa desutilizada, porque há custos de manutenção, e os custos de manutenção só compensam se a pessoa estiver a utilizar a casa, e para além disso não há grande vantagem em manter a casa, porque o valor dela não vai aumentar, vai só variar consoante a inflação, vai manter o seu valor real, vai se manter. E portanto a nossa ideia é criar esse tipo de projetos, criar uma alternativa, no fundo, a quem quiser aceder à habitação de uma forma diferente e mais acessível, e também seguir princípios ecológicos, ou seja, utilizar materiais, locais, 2, que evitem a utilização de cimentos e outros materiais importados ou com uma elevada pegada ecológica, pensar na funcionalidade em termos de gestão de infraestrutura, ou seja, a forma como nós organizamos o saneamento, as energias, hoje em dia são altamente ineficientes e caras, e se nós pensamos, porque são muito pensadas centralizadamente, mas se nós pensarmos a gestão das águas, do saneamento, das energias, bairro a bairro, zona a zona, nós vamos conseguir sistemas mais eficientes. Podemos fazer estações pequenas de tratamento de água no próprio bairro, podemos usar essa água depois na rega das árvores. Há sistemas mais eficientes de gestão do que os que estão a ser utilizados, e portanto, e também há princípios ecológicos que obviamente temos por base, e que nos importam muito de apostar. Tem a ver também com o conhecimento ancestral que está a perder sobre a utilização dos recursos, como é que se produz um tijolo, como é que se faz a taipa, como é que se utiliza a pedra, e a utilização através dos mercados locais, dos produtos locais, vai desenvolver a tal economia circular, vai criar empregos e vai criar rendimentos nos produtores da construção, nos produtores dos materiais de construção, e portanto há toda uma lógica integrada mais profunda do que simplesmente construir uma casa, e há um pensamento um bocado mais a longo prazo sobre o que é que acontece quando as pessoas pagarem as casas. Se forem voltar a pôr no mercado e voltar a especular, não resolvemos o problema da habitação a longo prazo, estamos a resolver simplesmente o problema da pessoa A, B e C a determinado período, mas não o problema estrutural do acesso à habitação, por forma a que, lá está, tenhamos menos custos de viver, possamos passar mais tempo com os nossos amigos, com a nossa família, com os nossos filhos, com o que for, com aquilo que nós damos valor, sem ter medo do futuro, sem ter medo de arriscar. A questão da habitação é fulcral para perceber que as pessoas têm problemas no futuro de mudar o seu emprego quando têm uma renda alta ou um crédito de habitação para pagar. Isso altera a relação da pessoa, a pessoa fica muito dependente do emprego que já tem, muito dependente das condições laborais que o empregador dá, dos salários que eles dão, das condições, etc. E, portanto, se nós permitirmos um acesso à habitação mais equitativo e mais universal, nós vamos permitir às pessoas, para além de trabalharem menos horas, de arriscarem mais em fazerem coisas diferentes, porque não vão ter em causa o sítio onde vivem, as condições com as quais os seus filhos crescem, não vão ter que ir para uma casa mais pequena se perderem o emprego, por aí fora. E, portanto, isto é que é essencial. A habitação é um elemento essencial numa sociedade equitativa, numa sociedade em que as pessoas trabalham menos horas e estão mais dedicadas a coisas que lhes são importantes e menos vulneráveis ao sistema, vulneráveis às desigualdades e à imposição de baixos salários, que normalmente também depois assiste-se quando há mais desemprego por aí fora. Não quero entrar por aí, mas pronto. Vai haver de facto uma sessão sobre a habitação, da mesma forma que vai haver mais sessões sobre a agrícola, sobre a comercialização, sobre os serviços. Também vai haver uma sessão sobre a sustentabilidade económica de um projeto. Convém perceber muito bem como é que um projeto é gerido, como é que se pensa os preços, como é que se pensa os custos. São coisas muito, muito simples para as pessoas entenderem e que basta aprenderem um bocadinho para perceberem melhor como gerir o seu próprio negócio, para decidirem, tomarem melhores decisões mais informadas e conseguirem avançar nos seus negócios, nos seus projetos.
e também vai haver então uma sessão sobre essa questão. Deixo que haja mais sugestões vossas para eventuais temas, sessões que venhamos a fazer, e agora deixo então espaço para as perguntas. Vou ver se consigo ver isto. Ok, vou ver se há perguntas de alguém. A sessão já vai longa. Vou ver. Onde é que eu vejo potencial em Portugal ou em outros locais? Assim, a cooperação sempre foi uma ferramenta utilizada em qualquer cultura, em qualquer contexto. A cooperação sempre foi uma das ferramentas possíveis para resolvermos problemas individuais, porque o problema da pessoa A muitas vezes é igual ao problema da pessoa B, e elas nem sequer têm que se conhecer para terem um problema idêntico. Portanto, a partir do momento que temos problemas idênticos, como falámos, acesso à habitação, acesso a um local de venda de agrícolas, o que for o nosso problema, há outros que estão no mesmo problema. Portanto, colaborar é sempre algo que pode e deve acontecer, e pode ser uma forma de responder. E a economia solidária é uma economia de colaboração, de cooperação. Portanto, vejo isso como algo que pode acontecer em qualquer lado do mundo, sempre aconteceu, não é uma novidade. Agora, eu acho é que existe alguma, atualmente, imaturidade em todos nós que somos novos nestas andanças, na forma como gerimos os nossos problemas, os nossos projetos, e na forma como em muitos projetos emergem conflitos ideológicos e conflitos entre pessoas que depois fazem os projetos bloquear. Pronto. E nesse sentido, sinto que temos que pensar um bocado. Eu não falei muito dos nossos processos de decisão sobre a sociocracia, etc., mas é um bocado ter a ideia de que uma coisa é o que nós somos ideologicamente, outra coisa é o que estamos a fazer na estrutura cooperativa. Uma coisa é colaborar, outra coisa é o que é uma cooperativa em concreto. Uma cooperativa em concreto responde a problemas concretos. A cooperação e a solidariedade em pessoas é uma coisa mais abrangente e muito mais interessante que uma cooperativa. A cooperativa é só uma ferramenta legal que existe dentro do nosso contexto legislativo e que nos permite agir de uma forma cooperativa de colaboração. Portanto, se amanhã as leis mudarem e houver as empresas, afinal, forem de outra lógica, se calhar faz outro tipo de organização. O que me parece realmente importante, e o que eu acho que realmente, como já disse, há uma confusão entre a nossa ideologia e aquilo que estamos a fazer na prática. E quando isso acontece, leva a conflitos entre pessoas que seriam completamente desnecessários. E, portanto, é preciso focar-nos no problema em concreto, naquilo em que concordamos em relação a esse problema em concreto, o que é que nós concordamos e o que é que queremos fazer em conjunto. Se por acaso discordamos da forma de fazer em conjunto, se calhar vamos ter que subdividir, e um grupo faz de uma maneira, outro grupo faz de outra, amigos como antes, e portanto não dar energia. Portanto, essas questões, e simplesmente perceber que às vezes temos diferenças de facto que não dá para resolver estando dentro do mesmo projeto concreto. Podemos ainda assim fazer parte da mesma cooperativa. E em segundo lugar, tirar o peso da ideologia e das palavras, e se queremos viver no mundo da permacultura ou no mundo da economia solidária, do decrescimento e deixar essas palavras de lado, deixar as grandes ideologias de lado e simplesmente olhar para os problemas concretos que nos afetam, que afetam a população em geral, independentemente de estarem mais ou menos nos momentos alternativos, independentemente da geração a que participam, independentemente de onde é que fazem compras e onde utilizam o seu próprio dinheiro. Sermos menos moralistas uns em relação aos outros, aceitarmos mais as diferenças uns dos outros e perceber que é na diferença que está a riqueza cultural. E que ninguém é dono da verdade, que ninguém é dono da moral perfeita e que ninguém faz as decisões sempre perfeitas. E, portanto, se a pessoa decidir continuar a comprar no centro comercial ou no supermercado, ou se continuar a comprar carros todos os meses, é com ela. Não é sobre isso que nós devemos agir. Isso é moralizar o outro, e isso normalmente leva a conflitos desnecessários. Cada um tem a sua opinião sobre como deve fazer e conduzir a sua vida, e agora podemos focar-nos naquilo em que temos em comum e dar valor a isso e tentar
perceber se há diferenças, a importância das diferenças, a importância das diferentes opiniões, para que consigamos construir soluções mais sólidas, perceber que a inteligência coletiva é mais importante que a inteligência individual e que se recolhermos opiniões políticas e de uns dos outros, ou as opiniões e as contribuições que as pessoas nas várias áreas têm, das várias suscetibilidades, vamos melhorar a solução que estamos a desenvolver. Se a Minga tem plano de expansão em Portugal? Não. A Minga tem um objetivo de ser territorial, eu não disse isso. A Minga tem o objetivo de ser uma estrutura que funciona num território em concreto e promove a economia circular nesse território. Agora, temos todo o interesse em apoiar todo tipo de iniciativas, sejam cooperativas integrais, sejam o tipo de cooperativas, noutras regiões, da maneira que for possível. Uma das maneiras que estamos a pensar é esta exatamente que estamos a fazer, já andamos a fazer cursos e agora estamos a fazer estas sessões exatamente para partilhar tudo que fomos aprendendo, os erros, etc., como já falei, e nesse sentido, e podemos apoiar iniciativas, como estamos a apoiar neste momento em vários pontos do país, de pessoas que estão a lançar projetos cooperativos deste género e apoiar também na fase de incubação destes projetos a vários níveis, porque achamos que, independentemente de ser exatamente o nosso modelo ou outro modelo, isto não há melhores modelos, não há modelos perfeitos, o que interessa é que eles se adaptem às necessidades do contexto, que emerjam das necessidades das pessoas desse contexto. E nós não queremos expandir muito também, porque quanto maior a estrutura, menor democrático é o processo. Por muito que continue a haver uma pessoa, um voto, é muito diferente quando nós estamos no mesmo território e encontramos-nos todos os dias, no nosso dia-a-dia, todos os dias ou quase todos os dias, e encontramos na loja, encontramos no mercado, encontramos na rua, no café, e isso desenvolve uma relação de confiança, de como é que se diz, também transparência quando estás em cargos, de fiscalização de quem está a tomar decisões. E, portanto, se a pessoa, acontece com os Estados, né, ficam demasiado grandes, o poder vai estar cada vez mais longe, os deputados em Bruxelas fazem o que querem, nós não temos como saber quem é que tomou qual decisão e, portanto, estamos muito mais sujeitos, quer ao egocentrismo e aos interesses pessoais, e também mais sujeitos à dominação do poder económico e do poder político sobre as populações. Portanto, nesse sentido, preferimos ser uma estrutura pequena, relativamente pequena, quer dizer, localizada mais do que pequena, e nesse sentido ficarmos por aqui, ou seja, território Concelho de Montemoro Novo, e pronto, é um bocado por aí. Agora que estamos a crescer e pronto, temos quase duplicado o nosso sistema, a nossa faturação de ano para ano, e temos muita gente já em salários, etc. Ou seja, queremos crescer, mas dentro do nosso território. Os agricultores que são produtores, fornecedores da Minga, não precisam de ser cooperadores. Não precisam de ser cooperadores. Nós temos um regulamento específico para a secção agrícola que define essas questões. Também está acesso. Todos os nossos regulamentos estão em acesso no nosso site, que explicam como é que funcionam. Existem critérios de preferência. Se nós chegarmos a um ponto em que os nossos produtores cooperantes já têm produção suficiente para abastecer as necessidades, vai-se sempre dar prioridade aos nossos produtores cooperantes. Da mesma forma que os produtores que forem cooperantes e que têm a certificação participativa agroecológica também terão preferência perante aqueles que não querem entrar em processos agroecológicos ou não querem entrar na dita certificação participativa. Portanto, temos muitos produtores que nos fornecem que são cooperantes, outros que não são cooperantes. E depois temos dois tipos de cooperadores. Temos os membros cooperadores que são efetivos e os que são cooperadores, sócios colaboradores, sócios efetivos, sócios colaboradores. Os sócios efetivos são sócios que compram títulos de capital, os mínimos obrigatórios por lei, e que, portanto, são coproprietários da cooperativa. São sócios de pleno direito, podem ser membros da direção, dos órgãos sociais, por aí fora. Os sócios colaboradores foi uma figura que nós fizemos, porque especialmente quando criámos a cooperativa ninguém confiava em nós.
nem ninguém confiava nas cooperativas em si, porque há uma série de exemplos de cooperativas que correram mal, da mesma forma que há muito mais exemplos de empresas que correram mal. Mas, em todo caso, existe uma construção ideológica contra as cooperativas e, nesse sentido, criamos um sócio colaborador que não precisa de comprar títulos de capital e, normalmente, uma pessoa para pôr os produtos à venda da loja tem que, pelo menos, ser sócio colaborador, não tem custos, não tem nenhuma obrigação, é meramente um acto de recolha também um pouco dos dados e da pessoa estar associada. Para além de que o sócio colaborador, quer o sócio efetivo, quer o sócio colaborador, podem comprar produtos que são só para cooperadores. E isto é muito importante, porque, como eu falei, há produtos que estão abrangidos pelas regras da ASAI e pelas regras do Infarmed, consoante, e outras instituições estão regulamentados. Pronto. E o que acontece muitas vezes é que estes produtos não podem ser vendidos para fora, mas podem ser trocados entre cooperadores. Portanto, os cooperadores podem comprar uns aos outros e então criamos este também sistema de 2 tipos de cooperadores, sem criar uma penalização muito forte para quem quer ser cooperador. Interessante, não falei do microcrédito. Sim, nós também temos um sistema de microcrédito, pronto, no início não tínhamos dinheiro, hoje em dia não é que tínhamos muito, mas já temos algum, ou pelo menos temos alguma liquidez. Então o que é que nós fazemos? Primeiro, temos o dinheiro que a cooperativa gera, não é? E com esse dinheiro emprestamos a pessoas que têm projetos já consolidados, consoante as necessidades pontualmente, pronto, não temos também assim tanta capacidade, mas temos esse objetivo de criar esse sistema de microcrédito, ou seja, basicamente adiantamos a compra ou de matérias-primas ou de algum serviço que seja preciso adquirir por parte de um cooperante e o cooperante depois paga-nos de volta e em geral não, sempre pagou 100% e rapidamente e não cobramos taxa de juros. Mas, e agora respondendo melhor à tua questão, Raul, existe a possibilidade dos associados emprestarem dinheiro à cooperativa e a cooperativa usá-lo para emprestar, fazer uma espécie de sistema de microcrédito aos seus cooperantes. Portanto, basicamente, se for entre associados, dá para usar a cooperativa como um intermediário na concessão de crédito. Não pode haver, quer dizer, pode haver até taxas de juros associadas, isso depois tem a ver com se tem que ser aprovado ou não em Assembleia Geral. Se não houver taxas de juros associadas, pode um membro apoiar. Também através da compra de títulos de capital. Está-se a dar capital à cooperativa e a cooperativa pode usar esse dinheiro para, portanto, emprestar a projetos. Portanto, e esta questão do microcrédito é, de facto, muito importante. É uma questão delicada, porque as pessoas muitas vezes não sabem gerir o dinheiro e, portanto, não se pode dar o crédito à maluca. É preciso criar uma cultura uma cultura financeira. Portanto, normalmente, como acontece no Bangladesh e na Índia, onde também aprendi sobre estas questões, começam por emprestar quantidades muito, muito, muito pequenas para a pessoa poder comprar a primeira matéria-prima, mas uma quantidade muito pequena que a pessoa pode fazer a primeira transformação e vender e que consegue pagar de volta porque são pagamentos faseados e muito baixos, semanais quase, e a pessoa consegue sempre arranjar esse dinheiro para pagar de volta. E à medida que a pessoa aprende a gerir o dinheiro e aprende a desenvolver o seu negócio, sim, vai acedendo gradualmente a valores mais elevados. Não se pode fazer como se fez em Portugal, muito erradamente, e na Europa, empréstimos à primeira 10 mil euros a uma pessoa. As pessoas muitas vezes nunca tiveram 10 mil euros na sua conta bancária e, como tal, vão fazer erros na forma como gerem esse dinheiro e vão-se potencialmente endividar. Para além disso, muitos empréstimos que existem, que vêm da União Europeia e essas coisas, não adiantam o dinheiro para o IVA. E, portanto, a pessoa que não tem dinheiro nenhum tem que adiantar o dinheiro do IVA, que às vezes é 2%, portanto, de 10 mil euros, é 23%, mesmo dos produtos, portanto, recebe 10 mil euros, mas a coisa custa 12.300 e tem que ela adiantar com 2.300 euros, a pessoa não tem esse dinheiro. E, em segundo lugar, estes empréstimos que às vezes vêm em microcréditos, etc.,
via União Europeia e Governo português, obrigam a pessoa a comprar tudo em primeira mão, que encarece brutalmente o custo inicial de investimento inicial e muitas vezes triplica o custo de começar, o investimento de começar um projeto. E, portanto, é importante criar um mecanismo de microcrédito informais. Tenho a certeza que as cooperativas têm as ferramentas legais para o fazer, entre associados, e que é fundamental para que os negócios possam ter sucesso. É preciso ter cuidado a forma como se constrói esse conhecimento cooperativo. Como é que se calcula o valor de um produto? Vou fazer para os produtos em geral, não para os agrícolas, que é específico. Também não é assim tão diferente, mas é específico. Tem um processo diferente. Para um produto, os produtos têm 3 componentes. Matéria-prima, mão de obra e energia. São normalmente as 3 componentes. Pronto. Depois tem a parte, isto na componente de desenvolvimento do produto. Depois tens o embalamento e o serviço de venda. Pronto. Portanto, antes de chegar a essa parte da venda e do embalamento, o que é que nós fazemos? Temos que analisar as quantidades mais eficientes em que se compra e vende. Portanto, vamos analisar um produto, queremos fazer 100 compotas. Vamos analisar quanto é que tempo é que demora e quantas quantidades são necessárias para 100 compotas, e depois vamos fazer o mesmo exercício para 1000 compotas, vamos dizer. Pronto. Mas vamos começar com 100 compotas. Vai ser preciso X quilos de tomate, vai ser preciso 2 horas de uma pessoa ali a cortar e a pôr, e vai ser preciso gás para utilizar durante a produção. Estes são os 3 custos que está associado. Depois vamos chegar ao final e vamos ver o preço que isto custou. Isto custou 1 euro. Depois vamos ver o custo de embalamento e depois vamos ver o preço a que sai, quando sai, e depois pomos uma pequena margem para o negócio, porque o negócio tem sempre investimentos a fazer, põe sempre uma margem de 20% ou 30% sobre este preço com embalamento do produto, com embalamento, põe-se uma margem de 20% ou 30%. E este é o produto, é o preço final. E depois vamos ver se este preço é competitivo. Vamos olhar para os preços das coisas, das mesmas compotas de tomate, e vamos ver se o preço é competitivo. Se é muito alto, se é muito baixo, se é ajustado, se não é. E se é diferente, se é porque também o produto em si é diferente de uma compota industrial e vai ser mais valorizada, ou se não é assim tão diferente e não vai ser assim tão valorizada. Pronto, e depois analisa-se e pensa-se, não, o preço está caro, está o dobro do preço de mercado. E depois de pensarmos, ok, está o dobro do preço de mercado, temos aqui um problema, temos que olhar. Foi a mão de obra que foi muito cara e é 2/3 do produto, ou é a matéria-prima que está muito cara e foi 2/3 do produto? Ok, então foi uma matéria-prima. Então depois tu pensas, então se eu comprasse em vez de para 50 compotas ou para 100 compotas, se eu comprasse para 1000, será que eu conseguia um preço mais baixo do tomate? Sim, consigo baixar o preço do tomate em 30%. Ok, então já baixei aqui esta coisa. E já agora, quando eu estou a fazer 100 para 1000, se calhar tenho mesmo uma pessoa ali, numa panela, dura a mesma 2 horas ou 2 horas e meia, se calhar dura um bocadinho mais de tempo, se calhar gasto um bocadinho mais de gás, mas faço em vez de 100, faço 1000. E, portanto, faz o exercício para aumento de quantidade, se consegues a matéria-prima mais barata ou se consegues aumentar a competitividade ou o custo de mão de obra. Pronto. E depois vou voltar a fazer a conta e vais ver se o preço está acima ou não do mercado e se desta vez se o preço já é competitivo e, portanto, vais tentar ajustar até que encontrar o preço. Depois também tens que pensar que vais ter um leque de produtos e, portanto, tu podes fazer 100 produtos diferentes e só não vais fazer todos os 100, vais fazer 10. E, portanto, vais olhar para os 10 em que tens mais potencial. Imaginemos que tens uma pimenteira em casa todos os anos a dar muita pimenta. Se calhar investe em produtos associados à pimenta, porque não tens custo nenhum, apanhas, é um produto que depois tem valor acrescentado, esquece aquele produto que tens de ir comprar porque não tens no teu quintal. E, portanto, depois é preciso tomar decisões. Portanto, o valor calcula-se mais ou menos assim. Na questão agrícola foi um bocado diferente. Foi um top-down, foi
olhámos para o preço de mercado dos preços estabilizados. Fomos analisar os preços que o Intermarché faziam, que os Continentes faziam, que todos os grandes distribuidores faziam, porque sabíamos que se puséssemos preços muito mais elevados, as pessoas não iriam comprar porque as pessoas têm orçamentos limitados. E depois de encontrar o preço, que é normalmente o preço base, tirando as promoções, mas o preço que normalmente se faz na época do produto A, B ou C, todos os produtos alimentares, fomos fazer quanto é que ficaria se fosse 70% ao produtor para o produtor. Portanto, se era 1 euro, fica a 70 cêntimos para o produtor. O preço de 1 euro é o preço de venda, fica a 70 cêntimos ao produtor. Ok, vamos ver ao produtor se os 70 cêntimos compensa ou não. Pronto. E os produtores têm uma noção dos preços. E o preço combina muito com a quantidade, não é? 70 cêntimos, se calhar a 10 quilos não compensa, mas se foste a 100 quilos já compensa. Pronto. E depois, para a agrícola, é preciso uma análise mais exaustiva, é preciso calcular o custo. Pronto, depois fizemos mesmo um cálculo de quanto é que custa a planta, o plantar, o preparar a terra, a monda, o sistema de água, o sistema energético, a colheita. A colheita é um fator determinante, o custo da colheita é um fator determinante no preço, o custo da monda também, o custo da plântula, se for comprada também. Portanto, vamos analisar quais eram o que é que estava a encarecer o produto a produto, e tentar perceber o que é que se pode baixar o custo e para atingir um preço que depois seja possível das pessoas pagarem e comprarem, a população em geral, porque, como eu já disse, o nosso objetivo, ou não disse, mas pronto, o nosso objetivo é chegar a comida boa a toda a gente e não só a pessoas que são ricas ou que têm muito mais dinheiro, mas sim a comida boa para todos. Portanto, tem que ser, por um lado, bom para os consumidores e tem que, obviamente, ser bom para os produtores. Quando chegamos a um produto em que vemos é impossível fazer o produto que estas grandes superfícies estão a fazer, e raramente isto acontece, mas quando isto acontece, não há volta a dar, olhando para a estrutura de custos, isto tem que se aumentar um bocado o preço e tem que ser ajustado, porque às vezes, de facto, a agricultura industrial, não só os processos mecanizados que usa, mas acima de tudo os subsídios que tem acesso e que nós não temos, os pequenos produtores não têm, obviamente que o preço está completamente desvirtuado, portanto às vezes não dá para fazer o mesmo preço que eles praticam, e nesse sentido, portanto ajustamos e aumenta-se um bocado o preço, mas tentamos que seja uma coisa razoável. As obrigações legais são exatamente iguais, ou seja, quando há uma transação interna é emitida uma fatura com os IVAs. Portanto, simplesmente é uma transação que é, no fundo, associada à produção e ao viver da pessoa. Portanto, há a emissão do IVA porque há uma transação de venda, não há um rendimento porque há muitas vezes há no fundo uma necessidade de compra de um produto que é necessário à pessoa para produzir outros produtos ou para o seu fim direto. Mas isso acaba por ser, ou seja, quando entramos em valores a sério, uma coisa é a pessoa que quer gastar em algum pão e em alguma comida, pronto. Mas na verdade 90% das pessoas que têm faturações a sério pela minga têm salários e depois acaba por ser tudo exatamente igual. Isto só cria uma pequena facilitação técnica no dia-a-dia para as compras na loja, que na verdade são, se formos a ver, né, no gasto ou no rendimento de uma pessoa, são uma pequena fração dos seus rendimentos. Ou seja, seria também absolutamente possível e se caso isso fosse considerado errado, poderia simplesmente fazer-se o salário e depois dar saldo à pessoa. Mas pronto, na venda do produto, em geral não sempre, qualquer venda de produto no mercado municipal, na nossa loja, onde seja, tem emissão da fatura com IVA. E, portanto, é para jogar, no fundo, pelas mesmas regras. O marketing, a comunicação é de facto uma coisa muito importante. Um pequeno produtor sozinho não vai nunca conseguir competir, né, com as grandes superfícies. Mas nós, agregados, né, conseguimos, não à escala das grandes superfícies que põem painéis gigantes e caríssimos nas cidades, a dizer mentiras
mas pronto, é marketing. No nosso caso, o facto de agregarmos as pessoas, por exemplo, a Minga tem muito mais, se calhar, likes ou views do site ou o que for, do que cada pessoa individualmente. Portanto, quando a gente agrega as pessoas, claramente conseguimos comunicar melhor. Mas claramente mais deve ser feito no sentido da comunicação, de como se chegam às pessoas. Também vai haver uma sessão sobre comunicação, não disse, mas claramente dá para competir, por exemplo, dá para fazer panfletos a preto e branco e distribuir não na casa a casa, mas calhar deixar nos cafés sobre os produtos dos cooperantes. Isto é uma coisa que temos em mente há algum tempo. Dá para encontrar formas de ter alguma competição. Agora, um franchising como o Intermarché, que tem estruturas norte a sul do país, de franchising, não é? E que faz a publicidade na televisão, isso nunca vamos conseguir. Pode, de facto, para isso acontecer, era preciso que houvesse várias cooperativas a nível nacional que partilhassem algum tipo de ideia em conjunto e que tivessem ainda por cima capacidade de investimento para chegar a esse ponto. Acho que é possível a longo prazo, acho que a curto prazo ainda é um bocado exigente. Acho que é possível comunicar bem a nível local, isso acho que sim, sem necessariamente um grande custo. Vem com o tempo, vem com ter espaços abertos ao público, como uma loja ou outros, vem com vários tipos de iniciativas que muitas vezes não têm grandes custos. E acho que devemos pensar em modelos inovadores, como dizes, de marketing e sem vender mentiras, mas para conseguir comunicar os produtos dos nossos cooperantes. Isso certamente. Pronto, e a sessão já vai longa, já são quase 2 horas disto. Vai haver então mais sessões, vai haver, enviem perguntas se tiverem questões, e é isso. Também a Minga também gostava de saber de projetos de outras pessoas que estejam a funcionar bem, que gostem, que queiram replicar o seu modelo, queiram explicar o seu modelo. Enviem, expliquem o que é que estão a fazer. Podemos ir para geral@mingamontemor.pt, e podemos pensar em vídeos e questões que podem ser feitas para divulgar modelos alternativos de gestão das sociedades que promovam colaboração, que promovam uma menor pegada ecológica, menores custos ecológicos e uma sociedade com mais tempo para as coisas boas. Até já, como diz aqui o texto. Abraço a todos e até breve, se Deus quiser. Não posso dizer isto. Pronto, até já.